Partindo da conhecida frase do escritor Sholem Aleichem, abre aspas, é difícil ser judeu, fecha aspas, vamos conhecer um pouco mais sobre humorismo e judaísmo. Marcelo Madureira, um dos criadores do Caceta Planeta, engenheiro e empreendedor, também vai nos contar sobre sua origem, família, carreira e sua profunda identidade com a cultura judaica, em particular com o bom e irônico humor judaico. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora é com você, Marcelo Garmachter Barreto, também conhecido, quando da época da colônia de férias Kinderland, como Moshe Madureirenberg. Boas falas e obrigado sempre, Madureirenberg. Como era o nome? Madureirenberg. Madureirenberg. A palavra é tua. Muito obrigado. Obrigado. É contigo, querido. Muito obrigado, querido Moisés. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite do Segundas Intenções. Eu me senti muito honrado. Eu não conhecia o canal e olha que eu trabalho com isso. E passei a conhecer o canal, assisti várias e várias apresentações, tenho ainda várias outras por assistir, e confesso que fiquei nervoso, fiquei assim, ansioso, porque o sarrafo é alto, a qualidade das exposições, dos convidados, do conteúdo, das perguntas, enfim, para mim um prazer, mas ao mesmo tempo, né, é bem judaico, é um sofrimento estar aqui com vocês. Espero poder corresponder, né, às expectativas. Eu escolhi essa frase do Sholem Aleichem, né? É difícil ser judeu, porque talvez ela traduza, ela sintetize todo o meu sentimento, a minha experiência e a dificuldade de eu me colocar no mundo como judeu, me aceitar como judeu, e é uma longa trajetória. Eu acho que talvez um momento assim mais tocante dessa história toda, ano passado eu tive que fazer uma cirurgia e eu tinha que me internar muito cedo, né? A cirurgia era para ser tipo 9 horas da manhã, mas eu tinha que me internar às 6. Aí eu falei para minha mulher, olha, você não precisa, eu interno e você chega lá, você sabe como é que é a cirurgia, né? Sempre atrasa. Então, você chega lá 8h30, 9 horas, e aí você me faz companhia e tal, e me acalma, né? Sabe como é que é a cirurgia, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer do outro lado. E o problema é que, como não podia deixar de ser, o cirurgião antecipou a cirurgia, né? Vieram me avisar que não ia ser mais às 9, ia ser às 7h30 da manhã, então eu estava lá internado já, vieram me preparar todo e eu sozinho, né? Sem ninguém para me confortar, enfim, esperando e aguardando lá, veio a maca, me levaram para a sala de cirurgia e eu naquela situação que acho que muitos já viveram, né? Só olhando para o teto, e vem o anestesista e eu vou te anestesiar, você quer falar ainda alguma coisa? Aí eu pensei e recitei o Shema, e depois ele me anestesiou. Isso foi um encontro comigo mesmo muito emocionante, né? Porque naquele momento de solidão absoluta, incerteza, medo, o que me veio à cabeça automaticamente, né? No Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erod, e apaguei. Mas aqui, como vocês podem constatar, estou aqui inteiro.
E vem aquela questão, afinal, o Marcelo Madureira é judeu ou não é judeu? Então, a gente começa por um... Eu não só sou judeu, como eu sou descendente direto do Mayer Amschel Rothschild. Eu sou descendente direto da primeira filha do Mayer Amschel Rothschild e da Gitta Rothschild, né? Que era nascida Schnapper. E isso, a prova definitiva está nesse livro aqui, que eu mostro para vocês, que é um estudo genealógico que, periodicamente, a família Rothschild faz. Parece um catálogo telefônico. Eu não sei, o pessoal aí deve lembrar o que era um catálogo telefônico. E aqui na página, eu até marquei aqui, na página 406, não, 405, está aqui o meu nome, como descendente direto da Jeanette, que era a filha mais velha do Mayer Amschel, como todos devem saber, o fundador da casa Rothschild, né? Mas, por determinação e muita inteligência dele, os 4 filhos depois que herdaram os negócios. Essa minha trisavó casou até com um cavaleiro chamado Benedict Worms, que era também de uma família de pessoas ligadas ao mundo de finanças daquela época. Enfim, e aí, ao longo do tempo, eu vim, através da família da minha mãe, dar com os costados aqui no Brasil. Quer dizer, quem veio foi o meu bisavô, e ele veio por questões obscuras, né? Porque ele era de uma família muito rica, era de Stuttgart, era o filho mais velho e o único homem, e não se sabe muito bem se ele matou alguém, alguma coisa muito séria deve ter acontecido. Existem várias hipóteses na família, mas sei que ele era um cara muito divertido, muito aventureiro, né? Ele teve uma vida, pelo que se conta no Paraná e Santa Catarina, o Ferdinand von Dreyfus era uma figuraça. Inclusive, ele bancava o jogo do bicho, né? Nas cidades por onde ele andava. Nós lá na minha família, minha mãe, minha avó... Entrou alguém aí. Não, já mutei. Oi? Vocês estão me ouvindo? Não, já mutei. A pessoa que tinha entrado, okay. mas já mutei. Ok. Nós sabíamos que nós tínhamos sangue judeu. Minha mãe casou com um católico, meu pai era católico, e minha mãe ela não tinha uma religião precisa, né? Ela foi criada em Santa Catarina. Ela, durante muito tempo, foi luterana, mas sempre dizia: olha, nós somos judeus. Nós somos judeus. Entrou. É o Selmo aí. Bem-vindo, Selmo. Já mutei. O fato é que eu não tive uma criação judaica, mas, curiosamente, quando nós viemos para o Rio de Janeiro, meu pai trabalhava no Banco Central, em Curitiba, onde eu nasci, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu entrei para o Colégio de Aplicação, e o Colégio de Aplicação era talvez um colégio onde tinha um grande contingente de alunos judeus. E eu comecei, naturalmente, a me identificar com aquelas pessoas por uma coisa que talvez fosse inexplicável no modo de ver as coisas, de ver a vida, enfim, que acabou me levando para a colônia Kinderland,
onde eu tive a alegria de ter sido monitor, de ter ajudado lá durante muito tempo na colônia Kinderland. Também participei da antiga ASA, da Associação Sholem Aleichem, onde conheci o velho Moshe Boim, que era o bibliotecário, e comecei, então, um período de imersão na cultura judaica, lendo tudo que me caía nas mãos, né, sobre a questão do judaísmo, e cada vez me identificando mais com aquilo, aquele sentimento, a cultura, como vocês devem saber, né? Quer dizer, eu também, paralelamente, eu, como uma parte expressiva da colônia judaica, eu fui membro do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, que foi um lugar onde muitos e muitos judeus, Reuters, né, militaram, e é onde isso só aumentou a minha identidade com a questão judaica, que acabou se traduzindo, talvez, na minha veia humorística, né? No meu modo de rir de mim mesmo, de não me levar muito a sério, e fui cada vez mais nessa imersão, nesse caminho, e com esse sentido de pertencimento, né? Tipo assim, encontrei a minha turma, né? Igual você vai na praia e de repente fala, essa é a minha turma, esses são as pessoas com que eu tenho uma identidade. Não que eu não me identifique com o resto, como brasileiro, como cidadão do mundo, não, muito pelo contrário, mesmo porque eu acho que faz parte de ser judeu essa questão cosmopolita, né? Talvez que a gente possa aprofundar depois, né? Aí talvez seja uma das raízes do antissemitismo, é essa capacidade que o judeu tem de ser cosmopolita, né? de se adaptar a tantos lugares, né? Aonde ele vai, e ao mesmo tempo manter as suas tradições, aqueles que são religiosos manterem, né, os seus ritos, enfim. É uma coisa muito interessante, e isso tudo veio a ser, digamos assim, biologicamente sustentado quando apareceram aí esses programas de genoma, né? Talvez algum de vocês já tenha feito, em que eu fiz o meu mapa genético, e lá consta, né, que a parte mais importante do meu sangue é de judeu askenazi, né? E de quem eu muito me orgulho e me identifico. E aí eu vi, né, pelas leis nazistas, inclusive, eu poderia ter parado num campo de concentração, né? E isso aí, assim, isso só me identifica mais, não é, com a questão judaica, com a questão da cultura. E eu estava comentando com o Moisés que, paradoxalmente, né, aliás, não tem paradoxo nenhum, né? Eu sou também ateu. Eu sou ateu, mas um judeu é o único, talvez seja, o judeu pode ser perfeitamente judeu e ateu, né? Eu tive o privilégio de já conversar com alguns rabinos, né, alguns, inclusive, que eu tenho o prazer e a honra de ser amigo, né, e de debater essa questão, né, de como um judeu pode ser ateu, e até eu falo três judeus que mais talvez influenciaram a sociedade ocidental, né, eram ateus, né, Marx, Freud e Einstein, e jamais deixaram de ser judeus, né, paradoxalmente ou coerentemente. E eu costumo dizer que a prática religiosa
a que eu respeito muito, admiro e acho belíssima, ela é uma das facetas do que é a coisa rica, né? No sentido assim de riqueza intelectual, cultural, do que é o judaísmo, né? Porque eu acho que todo judeu ele é um humanista e um iluminista, né? E talvez pelo fato de ser iluminista, né, ele acaba tendo uma relação ambígua, talvez, com Alô, alô, a própria prática religiosa, né? É aquela, eu gosto muito de sempre que posso, né, participar de um Shabat. Aqui em casa nós tínhamos uma tradição de fazer, aí com a pandemia parou, um Seder de Pêssar, assistir a uma cerimônia numa sinagoga. São coisas que me dizem respeito, me emocionam, me trazem lembranças de coisas que eu talvez nunca vivi fisicamente, mas talvez, vamos fazer uma licença poética aqui, espiritualmente eu vivi. Então, eu acho que, conversando com rabinos, a primeira coisa para você, a primeira condição, talvez, para você ser judeu é você se admitir judeu, se dizer judeu. Porque eu conheci também muitas pessoas que têm origem judaica, pai e mãe judeus, fizeram bar mitzvah, bris milá e tudo, mas não tem, digamos assim, do ponto de vista ético, moral, ou seja lá o que for, um comportamento que eu diria que seja judaico. São mais de 600 mitzvot, né? E algumas você tem que cumprir, não porque você seja religioso, mas porque faz parte da conduta da sua turma, né? De como você se aceita, como os outros te aceitam e como você se relaciona com o mundo. E aí, talvez, né, exista essa questão que hoje me preocupa muito, me preocupa realmente, que é o antissemitismo, que eu acho que ele nunca ele sempre existiu, eu acho, desde da criação, né, dos primeiros judeus, né? Eu acho que essa questão do antissemitismo está presente, talvez pela forma do povo judeu, no seu conjunto, ver o mundo, né? Eu acho muito interessante, né, que você tem a Torá e, paralelo à Torá, você tem o Talmud, né, que seria, dizem que é um livro de comentários, mas pelo que eu conheço do Talmud, é um livro mais, de verdade, de crítica, né, à Torá e de discussão. Quando você vai para uma yeshivá, né, na verdade, você está o tempo todo, não está comentando os escritos sagrados, né? Você está, de certa forma, exercendo essa questão crítica, essa permanente indagação. É aquela outra coisa clássica, quando um judeu faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta, né? Porque o mundo, né, ele é feito de perguntas e não de respostas. E nós todos estamos aqui justamente para fazer as perguntas, tentar respondê-las, porque a gente sabe, quando a gente encontrar as respostas, vão aparecer novas perguntas. E é assim que a gente a humanidade vai se desenvolvendo. E talvez por essa questão, né, essa preocupação com o estudo, essa preocupação com a leitura, essa questão da dúvida, né, essa questão de você, às vezes, se virar para o Criador e dizer, mas por que eu?
logo eu, né? Você que tão presente, né, na literatura, né, que eu cito sempre o Isaac Bashevis Singer, Sholem Aleichem, Eli Peretz, de tantos e tantos escritores judeus contemporâneos também, eles, escrevendo sobre o ser judeu, eles conseguem ser absolutamente universais, né? E talvez isso seja um forte indutor do antissemitismo, né? Dessa coisa segregacionista de tratar o judeu como se ele, primeiro, ele fosse um privilegiado. Eu dizia, não, é muito difícil ser judeu, né? A história está aí para mostrar. E a questão, talvez, de uma certa, pelo menos no que eu chamo de mundo judaico-cristão ocidental, né? Que eu costumo até conversar com os meus amigos, olha, Jesus, se existiu, ele com certeza ele era judeu e morreu judeu, inclusive ele casou, porque é uma mitzvah, ele teve filhos, porque é uma mitzvah, né? Vocês sabem, os evangelhos só começaram a ser escritos 70 anos depois da Era Comum. Então, eu, como ateu, eu tenho uma certa... mas isso não tem nada a ver com o judaísmo, mas é uma questão, eu digo assim, é uma combinação da nossa sociedade, a existência de certas coisas, e a gente aceita porque todo mundo aceita. É igual uma nota de $100, né? A gente aceita o papel escrito que lá vale $100, a gente olha para ver se é falso ou não, vendo que não é falso. Então, a gente assume, né, que aquilo vale $100 para todo mundo. O Banco Central é a mesma coisa, ele não existe, como diz, né, o Harari. Ele é uma combinação para que a gente possa conviver. Então, esse meu papo aqui é engraçado, porque eu não preparei nenhum roteiro, eu estou sendo aqui completamente psicanalítico, né? Que, aliás, como todo bom judeu, eu faço análise há muitos anos, com analistas freudianos, né? E assim, adivinha para falar de quem, né? Como dizia minha mãe. Eu estou reunindo esse mosaico de ideias, pensamentos, muito curioso sobre as perguntas que vocês vão fazer para saber se eu sou capaz de responder, ou mesmo as questões que vocês vão me colocar, né? Que talvez me coloque diante de mais desafios, mais dúvidas sobre essa coisa toda. O Cacete Planeta, onde eu trabalhei tantos anos, e eu acho que foi uma grande contribuição, né? Nós tínhamos o Bussunda, que era filho da grande psicanalista Helena Celina Besserman Viana, né? E era filho do grande médico também, o Guilherme Viana, que não era judeu, mas ele se converteu para casar com a Helena, é o que eu sei, e o Beto Silva, né, o Roberto Adler, da família, inclusive, da Bahia também, né? Enfim, essas, de uma maneira geral, em largas pinceladas, acabaram me trazendo aqui, a esse grupo tão seleto talvez de novos amigos. Alguns aqui eu conheço, reconheço, e me sinto acolhido, e coloco talvez essa dúvida que, assim,
talvez ser judeu, você pode ser vai ter várias modalidades de ser judeu, inclusive ser judeu religioso ortodoxo, né? Eu adorei ver Shitzel. Quem não assistiu o seriado, eu recomendo fortemente, né? E confesso que senti muita empatia com aquelas pessoas que veem o mundo através do século XVII, né? E se sentem felizes e confortados assim, quer dizer, felizes na medida do possível em que a gente é possível ser feliz, né? Com as contradições, com as questões que a vida coloca para cada um. E eu procuro, né? Então, como norte da minha vida, como conduta, né? Me parecer, fazer aquilo que me parece ser o certo, que parece ser direito, que para mim está muito ligado ao ser judeu, ser um bom judeu, né? Fazer aquilo que lhe parece certo, fazer aquilo que parece ser correto, ser solidário, né? Não só com os judeus, mas com todos aqueles que sofrem, que precisam. Tem outro dia eu estava discutindo com os amigos uma questão que eu acho importante, que é a questão de você não ostentar, a questão de você cultivar a modéstia, né? E a generosidade, né? Que agora me escapa o termo, que é você, mesmo podendo, você não deve ostentar. Você deve... estávamos discutindo isso por uma questão de uns milionários aí que agora tem as manias de fazer casamentos caríssimos fora do Brasil, gastarem uma fortuna, e eu olho em volta, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas sofrendo do nosso país, né? E as pessoas ostentando. Algumas pessoas, inclusive, da colônia judaica. Aí eu lembrei dessa questão, né, que você tem que cultivar a modéstia, mesmo você podendo ostentar, você não deve, porque é feio, né? E isso é uma coisa, é engraçado, né? Na hora que eu preciso das palavras, das expressões, elas me escapam, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Não vou lembrar agora. Se alguém lembrar, coloca aí. Mas você tem que ter recato, né? Você tem que ter recato e olhar para aquele que está em volta, né? Outro dia, eu tenho de domingo a quinta-feira, eu faço uma live de 10h30 às 11h30 da noite. E eu converso com as pessoas fazem perguntas, a gente fala muito de literatura, de livros, de cultura, evitamos falar de política, né? Principalmente nesses tempos agora que correm. E aí uma pessoa comentou: eu nunca vi um judeu pobre. Eu falei: por que você não conhece judeus? Eu conheço muitos judeus pobres, né? Isso digamos assim, uma falácia, uma distorção, né? Mas dos judeus tem uma coisa: eles se ajudam. E eu acho que isso aí não precisa ser judeu para se ajudar. Você talvez seja um exemplo, né, da comunidade judaica a atitude de você ajudar aquele que precisa, né? De você convidar, né, para um seder, né, aquele que passa fome,
né? Aquele que você procurar um trabalho para aquele que não tem um trabalho. Então, são uma série de conceitos, né, que você vai aprendendo e vai tentando aplicar ao longo da vida. O meu querido amigo Sérgio Besserman, Viana, irmão do Bussunda, né, ele sempre conta aquela história do Hillel, né, um grande sábio judeu que uma vez um grande imperador, um rei, pediu para que ele explicasse, enquanto ele trocava de pé, o que era o judaísmo. E ele falou: não faça aos outros aquilo que não querem que faça com você. O resto é complemento. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, eu vou colocando aqui essas questões, essas minhas inquietações. Acho que não fui muito engraçado, talvez eu possa ser engraçado nas perguntas, né? Porque uma coisa muito, muito complicada para o humorista é você não atender às expectativas do público, né? Às vezes parece que as pessoas estavam pensando num show de humor judaico, que eu conheço alguma coisa, falar uma série de bobagens, não que bobagens não sejam importantes, bobagens são muito importantes, mas talvez eu vi aqui a oportunidade de colocar uma série de coisas que eu vou carregando ao longo do tempo dentro de mim e, de repente, eu encontro um grupo de pessoas dispostas a escutar, entender ou questionar. Isso me empolga, isso me seduz, assim, me traz muito me estimula muito. Tem algumas coisas que eu acho curiosas, assim, de falar. Eu tenho uma grande amiga minha, Nina Geiger, talvez seja a minha melhor amiga. Estudamos juntos desde o colégio de aplicação, a filha da Anabela Geiger. Sou amigo dos irmãos dela, do Léo, do Davi. Enfim, crescemos juntos. E a Nina teve uma carreira brilhante, e bióloga, e depois ela foi para Israel, onde ela fez mestrado, doutorado nas melhores escolas e tal, e hoje ela mora em Frankfurt, na Alemanha. Eu tive com ela uns 20 dias atrás, lá em Frankfurt. Aí eu perguntei: Nina, por que você foi embora de Israel? Né? Você não gosta de Israel? Não? Ela falou: não, eu adoro Israel. Eu adoro Israel. Eu gosto muito de Israel. Mas por que você foi embora de Israel? Sabe o que é, Marcelo? É que tem muito judeu lá. Então, isso tem muito a ver com aquela nossa história, né? Daquele judeu náufrago, né? que construiu toda uma cidade. Não, eu perguntei por que a Nina, eu já tive em Israel 2 vezes, adorei Israel, eu adoro Israel, eu acho uma coisa assim, extraordinária, e a Nina também morava lá há tanto tempo, por que você foi embora de Israel? Não, eu adoro Israel, mas qual é o problema de Israel, Nina? Tem muito judeu lá. Eu achei isso totalmente judaico, isso é absolutamente judaico, esse tipo de raciocínio. E agora eu me lembrei, numa das minhas viagens a trabalho, de repente eu estava em Bukhara, no Irã. O Irã talvez seja um dos maiores inimigos, talvez o maior inimigo hoje, né, do Estado de Israel. E em Bukhara, que era na Rota da Seda, tinha uma enorme comunidade judaica, importantíssima. E eu estava lá e, por acaso, eu soube que eu estava hospedado, o hotel que eu estava hospedado ficava exatamente onde era o bairro judeu. E eu falei: que interessante. E era inverno, aqueles invernos de neve mais ou menos pelo nariz, né? E era sexta-feira. E eu comecei a caminhar por aquelas ruas que estavam desertas, porque a boa parte dos judeus tinham ido embora para os Estados Unidos e tal.
tinham sobrado mais ou menos uns 500 judeus em Bucara. E, de repente, eu viro uma esquina e olho lá, tem uma sinagoga. Tem uma sinagoga, a luz está acesa. Eu entrei e estava começando o serviço de Shabat. E eu peguei um quipá, botei na cabeça, sentei, né? E daqui a pouco o rabino mandou me chamar ali e perguntou de onde é que eu vinha. Eu expliquei, não, sou do Brasil e tal. Então, você é meu convidado, então, me sinto muito honrado, né? E aí, depois do serviço, ficamos conversando, ele me contou toda a história. Mas a comunidade aqui, vocês são askenazitas, são sefaraditas? Ele, não, nós somos da primeira diáspora. Era um rabino muito velhinho. Então. E eu achei aquilo ali muito impressionante e muito tocante. Parecia que eu estava no meio de um conto do Sholem Aleichem. Então, são todas essas minhas pequenas experiências, essas coisas que são pequenas, mas são grandes, porque vêm do fundo do coração, são coisas de identidade, né, que você vai sentindo e vai construindo e vai se encontrando. E eu acho que agora eu estou pronto, Moishele, para as perguntas, né? Porque eu sou mais curioso com as perguntas do que com qualquer coisa. Não, foi um belo painel da sua vida. Temos agora Sueli Fábio para fazer a primeira pergunta. Sueli, desmuta isso, vamos lá. Então, eu fiquei assim bastante curiosa quando você disse que você é judeu, que você sente o judaísmo muito forte, que você comemora Shabbat e outras coisas que você citou. E, no entanto, você afirmou de pé juntos que você é ateu. São duas coisas que, para mim, não fecham. Então, eu queria que você colocasse isso, e principalmente, eu não sei, eu entrei, você já tinha começado a falar, eu não sei se você falou da tua infância, porque eu acho que a nossa grande bagagem de judaísmo, de todos nós, a gente carrega da infância. Então, eu queria ouvir de você um pouco como esse judaísmo entrou em você. Pois é, Sueli, eu não tive uma infância judaica, isso que eu tive uma infância distante da comunidade judaica, né? E de um casamento misto, em que talvez por combinação explícita dos meus pais, nós não fomos criados não tivemos nenhuma educação religiosa, né? E também por uma questão, talvez, ideológica deles, de modo de ver a vida, não sei como eu falei, não sei se você escutou, eu fui comunista também, né? Então, mas eles eram comunistas, eles eram Reuter, teus não, pais? não, mas da minha família tinha. Meu pai era um liberal democrata. Meu pai era um inimigo do golpe de 64. Ele teve um irmão que foi perseguido e tal, que era do partido. Havia na minha família realmente uma vertente de esquerda muito forte, né? E havia na verdade, uma preocupação muito grande com a questão da educação, com a questão da leitura, da formação intelectual, né? E isso havia. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão. Isso seria uma forma indireta. Talvez, eu digo, o judeu ateu é isso. Você vai encontrar, inclusive, tem sites americanos de judeus ateus, por mais maluco que pareça, né? E eu falei aqui, né? Freud era ateu, Einstein era ateu, Marx era ateu. E se você pegar grandes cientistas
escritores, pessoas eruditas. Isso é uma questão que na verdade, não está resolvida, né? Eu comecei aqui falando, eu comecei a minha fala dizendo que quando eu fui fazer uma cirurgia no passado, antes da anestesia geral, eu recitei a Shema. Bom, se eu tiver que morrer, eu vou morrer como judeu. Entendeu? Mas isso, na minha cabeça, morreu, acabou. A nossa existência é um breve interregno entre a nossa inexistência. Agora, são belíssimas discussões que a gente pode travar, né, sobre toda essa questão, né? E eu acho que eu já tive oportunidade de conversar isso com rabino, coisas, e sempre de uma maneira civilizada e carinhosa, né? E o problema é o seguinte: quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu me afasto da questão religiosa. Talvez por isso, porque o judeu é um iluminista por natureza, né? Vamos pegar Mendelssohn, não o compositor, o Mendelssohn, de Berlim, na Alemanha, no século XVIII, né, do iluminismo judaico. O judeu é, por natureza, um iluminista. Não é por acaso que é uma comunidade tão ligada à ciência, tão ligada à vida intelectual, tão ligada à literatura, né? Agora, isso impede uma pessoa de ter identidade com o seu povo, com a sua cultura, com as suas origens? Eu acho que não, Sueli. Eu, pelo menos, entendo assim. Mas é o que eu estava dizendo, existem várias maneiras de você ser judeu. Por isso que é difícil ser judeu. Não sei se respondi a tua pergunta. Obrigado. Obrigado a você. Henrique, por favor, desmuta e faça a sua pergunta. Henrique? Henrique Samuel. Tem Henrique Samuel. Microfone, Henrique. Microfone, Henrique. Henrique, não estamos escutando. Desmuta seu microfone agora. Ok. Primeiramente, obrigado. Adorei tua participação, Marcelo. Mais uma vez, eu estou presente aí, primeira fila, tentando assistir e curtindo cada segunda-feira, segundo as intenções. Queria te fazer uma pergunta. Você usa pegando uma carona na colocação da Sueli, você fala de judaísmo e fala, ao mesmo tempo, que você é um judeu ateu. Eu te faço uma pergunta. Isso seria uma defesa para evitar preconceito? Você tinha preconceito dentro do Caceta Planeta, porque vocês eram 4, né, se não me falha a memória, e 2 eram judeus, 50% judeus e 50% não judeus. Existe algum preconceito em relação ao fato de você ser judeu? Porque o Besserman sempre declarava ser judeu, fazia piadinha com isso. Você sofreu piadinha? Você sofreu algum preconceito por ser judeu ou por ser ateu? Isso foi um mecanismo de defesa sua? Não, engraçado, por exemplo, o Beto Silva, meu colega, companheiro, amigo, ele achava, não, você não é judeu. Entendeu? Porque você... Entendeu? E eu... Bom, eu discordava. Então, se eu tive algum preconceito, foi por parte do Beto Silva. Eu, pelo contrário, eu nunca... Se foi objeto de brincadeira, não. Mas, por exemplo, toda vez que alguém tem perto de mim faz alguma colocação que eu percebo antissemita, eu me sinto ofendido naquilo. Eu me sinto ofendido e respondo, não, você tá tendo uma visão, não é bem assim. Entendeu? Você está tendo uma visão distorcida do que é ser judeu. Entendeu? Eu acho que isso por isso que me preocupa muito essa questão do antissemitismo, que eu falei que o antissemitismo, infelizmente, não acabou no final da Segunda Guerra Mundial, e pior, à medida que as gerações vão passando, infelizmente, as pessoas vão esquecendo a história. Vão esquecendo a história, né? Eu fico indignado hoje de ver, né, a quantidade de pessoas, né, de assumidamente
antissemitas e extremistas, enfim, pessoas um radicalismo, enfim, preconceituosas. Isso me preocupa. Isso me preocupa e eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso e não deixar passar nenhuma oportunidade em que alguém faça alguma colocação de natureza preconceituosa ou de natureza, enfim, antissemita, racista, o que for, você deve deixar passar. Você tem que reagir, evidentemente, com educação, com razão, né? Com a racionalidade e tentar entender, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas hoje pensam assim por ignorância. E nós estamos, acho que uma das nossas obrigações aqui é combater a ignorância. Muito embora eu sempre digo o seguinte, né? Eu sei o tamanho da minha ignorância, ela é imensa, né? Nesse ponto eu sou socrático, mas eu tenho uma meta na vida que é todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei, né? Essa é para mim um dos sentidos da vida. E também dividir um pouco daquilo que eu sei com aqueles outros que sabem um pouco menos do que eu, né? E eu por isso que eu digo, o preconceito, o antissemitismo é fruto da falta de educação e falta de ignorância, falta de conhecimento. E é muito importante a gente estar atento a isso, muito atento. Não sei se respondi a pergunta. Não, respondeu, só encerrando o seguinte, você falou outra coisa que me deixou bastante feliz quando você fala que você é judeu. Então, você não está judeu, você é judeu. Eu queria te parabenizar pela palestra, prazer em te conhecer, fantasticamente muito boa. Grande abraço. Obrigado. Agora pergunta a Raja, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Eu achei muito bom o papo. Não considero uma palestra, mas assim, você se abrir em diversos pontos, principalmente nessa questão iluminista, preocupação com o lado humano. Acho que ser judeu é essa parte humanitária, eu acho que é a mais importante, eu acho. Na prática, você citou várias coisas, essa questão da ostentação. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Entendeu? A questão da ética, né? Se pontuou muita coisa que tinha que estar, sabe? Isso tem que estar latente no ser humano e não está. Então, eu queria te perguntar assim, você tem filhos, Marcelo? Eu tenho 3 filhos, sendo que 2 são adotivos e eu tenho uma filha, né? Biológica, que mora em Amsterdã. Ela também é ateia. Não pude fazer nada. A minha pergunta era nessa direção. Que educação você passou para os seus filhos em relação ao judaísmo? Você colocou essas dúvidas que você tem para eles também? Da mesma maneira, meus filhos leem muito. Eu nunca obriguei eles a ler. Apenas tenho em casa uma biblioteca grande, como tinha na casa dos meus pais, e de ver meus pais e meus irmãos lendo, mais velhos, eu passei a ler. Eu nunca obriguei eles a comer frutas, verduras, legumes, né? Essas coisas que criança não gosta de comer. Eles sempre viram eu e a mãe comendo, e eles comem. Então, da mesma maneira, eu falo, olha, eles sabem que eu sou judeu, eu me comporto assim, eu quero fazer o que me parece certo, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ter, enfim, isso é que eu posso passar para eles. Eu concordo um pouco com o Harari, né, que não sei se vocês, eu sou um fã absoluto do Harari, Yuval Harari, que é talvez se não um dos maiores pensadores do mundo contemporâneo e que consegue falar para milhões de pessoas. Ele acha que a fé, a religiosidade é uma escolha, é uma construção. Daqui tem muita gente que assume uma determinada fé, qualquer uma determinada religião, ou por medo,
ou por, né, aquelas coisas, eu vou fazer assim porque eu não quero ir para o inferno, ou não quero, né? A gente tem que fazer as coisas certas porque elas são certas, não por medo, né? Não pela questão de a fé. Eu invejo quem tem fé, invejo no bom sentido. Eu admiro quem tem fé, na verdade, aquela fé verdadeira, aquela fé que realmente transcende. São pessoas privilegiadas e são pessoas que, com certeza, são mais felizes que nós, que vivemos atormentados por essa questão. Na verdade, a gente se preocupa muito mais com o Criador, né, do que muitos... Não só com a questão do Criador, com a questão... O ateu, na verdade, ele acaba pensando muito mais em Deus daquele que é religioso. Entendeu? Porque, na verdade... Você vai fazer um trabalho de conversão. Mas a conversão, veja bem, a conversão é uma construção interior, assim como a própria sexualidade, como o Harari diz. São construções individuais da pessoa. Então, ninguém vai ser o bandista, ou o católico, ou o judeu, é por decreto. Por mais que ele tenha... é uma composição de coisas. Como a Sueli falou, talvez venha da infância, enfim, de memórias, de coisas aí, mas não é por decreto, não é por obrigação. É uma construção interna da pessoa. Que fatores externos podem contribuir, mas eu, como pai, né, eu já sou avô, na verdade, já tenho 3 netos também. Eu acho que eu respeito muito a individualidade das pessoas. E isso eu aprendi com meus pais, que é na construção do indivíduo. A gente tem que passar apenas os valores do que é certo, o que é errado, né? E a gente tem que aprender com os nossos passos, com os nossos erros, né? Eu acho tão complicado, né? Essas coisas, mas é uma construção. A religiosidade é uma construção, a identidade é uma construção, né? A sua sexualidade, até o seu time de futebol, né? Tem aquele livro Pensando Rápido e Devagar, do Kahneman, né? E são dois israelenses. Eu acho um livro extraordinário, em que ali ele mostra que não existe o livre-arbítrio. Na verdade, a gente vai construindo as coisas com aquilo que a gente tem sintonia, com as pessoas que a gente tem empatia, com quem a gente tem identidade, né? Por isso que é aquela coisa, né? Me diz com quem você anda que eu vou dizer quem que você é. Muito Vamos bom. lá. Agora, muito Adolfo. bom, Márcia. Obrigada. Adolfo, você agora. Disputa aí, Marcelo, eu me chamo Adolfo. Eu estudei no Colégio Aplicação. Da Lagoa? Também. Da Lagoa? Exatamente. Colega. Não sei se você se lembra, da dona Silvia, professora de matemática. Lembro, claro. A gente ficava muito tempo estudando aquele livro do Ari Quintela, aquele livro... Matemática, sim. Tudo isso eu passei. Estudávamos muito lá. Estudávamos muito. Exatamente. E lá eu conheci muita gente de esquerda, o Franklin Martins, o Cid, não sei se você lembra, o Cid. Cid Benjamin, sim. Cid Benjamin. O Sirkis também, muita gente. O Weiner também, não sei se você lembra. Qual deles? Samuel? Não, o outro. O colégio de aplicação, ele tinha feriado no Yom Kippur, Rosh Hashanah. Eu lembrei da expressão judaica só sobre a questão que é mais amplo,
né? Sobre a questão da modéstia, do comportamento. É tsiniut. Agora, Marcelo, para ser assim rápido, para fazer uma pergunta rápida, para não assim, para dar uma coisa. Eu estive muitas vezes em Nova York, e lá eu visitei diversos bairros de pessoas religiosas. Marcelo, você imagina uma pessoa que mora a 20 minutos de metrô, de Manhattan, que mora a 20 minutos daqueles bancos ali enormes e tal, a pessoa veste aquelas roupas, entendeu? E tem aquela tradição, e são diversos bairros. Eles vivem como se estivessem no Staten. Exatamente. Eles se identificam com o nome do Staten, Belts, entendeu? E é difícil você entender. Qual a pergunta, Adolfo? Tem muita então, gente para perguntar. Como é que a gente, e são diversos bairros, né? Como é que a gente explica isso? Pessoas que ainda hoje vivem nesses mundos, né? E que gostam, e são milhões de pessoas e milhares de pessoas, etc. Eu acho que é uma construção. É uma construção. Por isso que eu digo, isso é que é rico no ser humano. Isso é que é rico na nossa espécie e talvez na nossa cultura, é essa riqueza, essa diversidade, né? Agora me ocorreu, né? O Yiddish estava praticamente morto, né? E por exemplo, eu acho tão bonito escutar o Yiddish, né? Uma língua tão bonita. E eu vejo hoje, graças até à internet e à tecnologia, tem rádio em Yiddish hoje, se você procurar. Entendeu? A cultura Yiddish tem grupo aqui na PUC, no Rio de Janeiro. Então, cada um vai buscar o seu nicho, né? A sua explicação. As pessoas, qual é o sentido da vida? Exatamente, o sentido da vida, exatamente. É isso. Eu acho o sentido da vida. É isso aí. Um grande pensador. Na natureza não existe esse termo sentido. As coisas não têm um sentido. Sentido foi uma coisa que nós criamos para dar um significado à nossa vida. É uma coisa racional, mais racional. Mas assim, eu tenho até um documentário muito interessante sobre as comunidades racídicas de Nova York, que acho que é um mundo à parte, que chama. Ele não saiu no Brasil, mas chega a ser comovente. Você vê aquelas pessoas vivendo daquele jeito em pleno século XX e, às vezes, tendo enormes contradições, por exemplo, com relação ao celular, porque algumas modernidades elas têm que ser incorporadas. Exatamente. Tem que ser incorporadas. Entendeu? E aí entram aquelas discussões rabínicas, aquelas discussões talmúdicas, e isso tudo é enriquecedor. Isso tudo é enriquecedor. Eu acho que aquelas pessoas... existem pessoas que saem daquelas comunidades também, tem casos. Tem casos que saem, quer dizer, que entram. Já vi filme, enfim. Como eu digo, a construção do ser humano é uma obra individual e permanentemente em curso. A gente está permanentemente nos construindo, permanentemente nos reinventando, permanentemente acrescentando coisas à nossa história. E eu não consigo ver isso como um bando de pessoas estranhas, um bando de malucos. Não. É um grupo de pessoas, né? Da mesma maneira que eu respeito os índios brasileiros, os índios. São culturas. E essa diversidade a gente tem que entendê-las, estudá-las e apreciá-las também, com todas as suas virtudes e qualidades, e defeitos e tudo. Entender. Entender o que nos é diferente. Entender o que nos é diferente. Obrigado. Isso.
Obrigado a você. Hoje, Marcelo, hoje eu acho que você é o recordista de perguntas. Então, eu pediria às pessoas para serem breves suas perguntas, para dar tempo para todo mundo poder perguntar. Zeca, por favor. Marcelo, você sacaneou todo mundo, cara. Você passou uma rasteira geral. Todo mundo veio para cá. Hoje eu vou falar com o Marcelo Madureira, então eu vou rir a beça, vou rir demais. E, de repente, a gente se dá de frente com um judeu muito sério, muito bem embasado no seu judaísmo. Essa é que foi a piada. Mas, com tudo isso, eu te pergunto, como humorista e como estudioso que você é, se você tem alguma coisa a nos informar sobre o humor judaico, o humor cáustico judaico, que evidentemente é o humor em Yiddish. Esse humor foi influenciado ao judaísmo. Daria hoje, será que é hora para você mostrar alguma coisa com relação ao humor judaico? Obrigadão e parabéns. Só um detalhe, eu estou contigo. Eu sou absolutamente ateu, mas totalmente judeu. Agora, não penso nem um dia no Criador, não, viu? Eu fico na minha. É que eu tenho estudado um pouco sobre as origens do universo, então o Big Bang, essas coisas, eu fico... Bom, mas eu costumava dizer, no Cacete e Planeta, eu costumava dizer de brincadeira, mas é verdade, você não consegue fazer show business sem judeus e sem viados, entendeu? Se juntar as duas coisas numa, melhor ainda, entendeu? Então, se você estudar a história do humor, né? Esse humor judaico, ele é, particularmente, na minha opinião, ele tem realmente uma origem da Europa de Leste, né? E ele migrou para os Estados Unidos, e essa coisa, essa característica de você não se levar muito a sério, de você rir de si mesmo, a primeira coisa de você rir de si mesmo. Eu acho que eu desconfio muito de quem se leva muito a sério. Quem se leva muito a sério é que tem algo a esconder. Você já viu cara que usa peruca? Eu desconfio de cara que usa peruca. Você vê que numa multidão, né? Aquele cara lá, qual cara? Aquele ali, aquele de peruca. Todo mundo vê que o cara usa peruca. Ele é a única pessoa que acredita que os outros acham que ele não é careca. Então, ele tem alguma coisa a esconder, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem nada a esconder. A gente tem essa coisa de rir de nós mesmos, e a influência, por exemplo, dos irmãos Marx, por exemplo, que eu vou assim citar, é uma coisa assim formidável. Eu já li bastante sobre o humor, né? Tem duas correntes de humor que o humor inglês e o humor judaico americano, que tem um pé na Europa Central, e que também, por exemplo, na Alemanha, antes do advento do nazismo, né? O show business sempre foi uma atividade muito ligada. Você sabe, o judeu sempre teve essa coisa de entretenimento, não só com relação à música klezmer, tudo. Eu acho que está no fato de que você não pode ter. Você não pode ter, digamos, não pode ser proprietário de terra, você não pode isso, não pode aquilo. Então, o que eu posso fazer? Eu não quero fazer joalheria. Então, eu vou tocar um instrumento, eu vou contar causos, eu vou escrever, eu vou fazer alguma coisa que seja bem portátil. Se eu tiver que fugir, eu fujo rápido. É que eu sempre digo, né, para os meus filhos, o maior patrimônio que a gente tem depois dos amigos é o que a gente tem atrás do nariz e entre as orelhas. Né? A gente guarda atrás do nariz e entre as orelhas. É o nosso maior patrimônio, depois dos amigos. E uma vez conversando com o querido Sérgio Besser, a gente vai, né, por que tem tanto humorista judeu? Por que tem tanto humorista judeu? Sabe por quê? Porque é um bom negócio.
Denise. Vamos lá, Denise. Denise Berdi, por favor, é a sua vez. Oi. Ai, estou rindo aqui, é uma delícia, Marcelo. O assunto não é tão engraçado que eu queria te perguntar. Como é que você vê hoje em dia essa fronteira de fazer piada com o politicamente correto? Coisas que a gente ria quando a gente era garoto. Eu acabei de morrer de rir com os viados e judeus do show business. Se a gente não tivesse numa sala protegida, você teria coragem de falar alguma coisa assim? Eu não teria coragem de rir de uma coisa assim, mas aqui eu me esbaldei. Eu tenho milhões de amigos viados. Não, eu não estou falando disso. Eu estou querendo assim, falar. Eu não vejo isso hoje, Denise, como uma coisa depreciativa. Pelo contrário, eu vejo como é uma característica da pessoa. Perigo não é. Mas as pessoas, aquela coisa. O que você vê é o que os outros escutam. Mas esse negócio do politicamente correto é um saco, porque, por exemplo, eu posso te dizer bom dia e você achar que eu estou sendo irônico com você. Né, que eu não sei que você não perdeu o emprego, que você aconteceu isso, aquilo, e eu falar bom dia para você, né, você está sendo irônico comigo. Né? Eu vou te cancelar por causa disso. Né? Você vai ser cancelado. Por isso que eu digo, isso, de certa forma, prejudica as artes de uma maneira geral. Né? Porque é uma coisa muito obtusa, por exemplo, né, o Chico Buarque de Holanda não poder cantar determinadas músicas porque algumas feministas que talvez não tenham capacidade de entender a profundidade poética, né, de determinadas letras, quase que obrigaram o Chico Buarque a cantar uma música chamada Com Açúcar, com Afeto. Assim como várias e várias coisas, obras de artes plásticas, as pessoas passaram a ter um juízo. É como se a gente estivesse vivendo uma inquisição, que é outro grande... Desculpa interromper, Marcelo. A Denise caiu, acho que caiu o sinal dela aí, pela sabe, sumiu. Estava meio... Mas a pergunta dela é o seguinte: como fazer humor com esse politicamente correto? Cara, é fazer da mesma maneira que é arriscado eu dizer, Marcelo falou, não se faz show business, vou repetir aqui, sem viado e sem judeu. Eu posso ser digamos assim, cancelado por judeus que vão achar que eu estou sendo ofensivo com judeus, eu posso ser cancelado por homoafetivos, porque eu estou usando um termo que eu não tenho lugar de fala para usar. Mas, olha, eu acho que é o seguinte, como eu sei que eu não quis ofender ninguém, quis só fazer uma brincadeira, uma piada que eu acho que é verdade, e que não há nada depreciativo nisso, né? Cara, cada um interprete como quiser. Né? As pessoas hoje, é muito engraçado, né? As pessoas hoje têm uma sanha por cancelar as outras, como se ninguém, ao longo da vida, não tivesse cometido um deslize qualquer, como se todos fossem vestais puríssimas, né? E estão aí para julgar os vivos e os mortos, porque nem os mortos hoje estão livres, né, de condenação. Né, de uma condenação pós-mortem. Aí eu lembro uma coisa que eu sempre falo, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos foi o Pelé. O Pelé foi um grande brasileiro. O Pelé é preto, né, num país que eu acho que é racista. E o maior de todos nós foi o Pelé, que é preto. Então, os racistas têm que engolir isso. Agora, o Pelé, ao longo da vida dele, por exemplo, ele não reconheceu uma filha dele, que depois até veio a falecer de câncer e tal, uma história, ele não quis reconhecer quando estava provado que era filha dele. Isso foi um dia. Agora, eu vou diminuir o Pelé por causa disso? Eu vou... quem é que, ao longo da vida, não cometeu enganos ou equívocos? Cara, quem sou eu para julgar os outros? Né?
Eu acho que isso... Aí fica essa cultura aí de caça às bruxas, de apedrejamento público das pessoas, sem que elas tenham, inclusive, direito de se defender. E, muitas vezes, distorcendo o que as pessoas falam, né? Interpretando de uma maneira maldosa. Agora, eu acho que o papel do artista, de uma maneira geral, é ajudar a empurrar a sociedade adiante, empurrar para frente. Eu acho que nós não podemos nos intimidar com isso, porque, para mim, isso é ignorância. Isso é conceito, é bobagem, né? Então, eu continuo fazendo minhas piadas, né? E, às vezes, eu faço piadas ruins. Quando eu faço uma piada ruim, eu reconheço. Cara, que piada horrível, né? É isso aí. Vamos lá, Raul. Raul. Seu microfone, Raul. Marcelo, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua palestra aí, que foi bastante interessante. Vocês estão ouvindo agora? Marcelo, você está mudo. Perfeito. Grande prazer te ouvir, Raul. Isso aí. Então, Marcelo, você sabe que Kinderland, você se referiu logo ao teu princípio aí da tua juventude, foi feita lá, aconteceu em Kinderland. E Kinderland está fazendo 70 anos agora. Não sei se você está lembrado, se está sabendo. Não, e vai ter uma festa grande, etc., que a gente até espera que você vá também. Mas baseado nisso, eu revi algumas revistas aqui de Kinderland, de comemorações e tudo, e achei uma, quando o Kinderland fez 45 anos de idade, você escreveu um artigo muito interessante, até porque você tinha menos 20 anos do que tem hoje, né? Então, a tua visão de Kinderland, você era muito diferente, provavelmente, do que é hoje. Então, o que me chamou a atenção foi num artigo que você escreveu, que você falou da importância das senhoras da FIB, não é? Então, é sobre isso que eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, porque lá você fala da importância que elas tinham para você naquele momento. E como é que você sente isso hoje? Muito obrigado, Raul. Bom te ver. As senhoras da Kinderland, para quem não conheceu, a FIB, hoje é a Associação Kinderland, né? É a Associação Feminina Israelita Brasileira, foi fundada por um grupo de senhoras, inicialmente para prestar ajuda aos órfãos da Segunda Guerra Mundial e depois também ajudar, naquela época, a colônia judaica, na época das férias, né? As pessoas não tinham, assim, as crianças ficavam em casa sem ter muito o que fazer, enfim, um grupo de senhoras, aliás, todas imigrantes, mas pessoas de uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, de uma erudição, de uma inteligência. E aí eu não posso cometer... Eu vou ler Dona Carlota, Dona Ita, Dona Raike, Dona Fanny... todas elas eu procurei absorver o máximo possível daquilo que elas tinham a dizer, da experiência que elas tinham tido na Europa, da coragem da imigração, né? Porque eu sempre digo, ninguém imigra porque quer, ninguém sai, né, do seu state porque quer, você sai porque tem o pogrom, tem perseguição, é muito traumático. E elas vieram para cá e me ensinaram muito, muito, muito. Inclusive, a dona Fanny Zilberstein falava: Marcelo, você devia ser talmudista. Uma vez ela brincou comigo. Porque eu gostava muito de conversar com elas e conversar sobre essas questões, principalmente porque a maior parte delas também era de esquerda, aliás, quase todas eram de esquerda, militantes, mas, ao mesmo tempo, tinham e preservavam uma tradição judaica muito forte, muito
presente, a maioria delas, inclusive, muitas tinham trabalhado em teatro ídis. Enfim, elas elas deixaram um legado muito importante para outras gerações. Eu sou muito grata e tenho uma lembrança muito querida, Dona Berta. Eram tantas, né? Eu não posso ser injusto, eu fico com medo de dar nomes e acabar esquecendo, mas muito queridas. A colônia Kinderland foi uma das coisas importantes da minha vida, onde eu só tenho grandes lembranças. E até, inclusive, memória... quando vocês me sacaneavam, quando você era mais monitor, eu era mais novo. Pois é. Vamos lá. Me arrependo muito. Agora... Tenho muita... Mas só para até lembrar, outro dia morreu o maestro Henrique Morelenbaum, pai do Jaquim Morelenbaum, e o Henrique Morelenbaum, se não me engano, foi o cara que compôs o hino da Kinderland. Isso. Então, grande, e o querido Jaquinho, um grande amigo, enfim, a contribuição muito grande que a Kinderland deu não só à sociedade brasileira, quantos artistas saíram de lá, né? Quantas pessoas de sucesso no mundo empresarial e tal. E isso a gente aprendeu lá. Desculpe se eu te sacaneei, cara, mas naquela época era assim mesmo. Nós éramos politicamente incorretos. Faz parte. Fazia parte da Kinder não fazer bullying com os mais novos. Marcelo, hoje nós temos um recorde de perguntas. Já são 10h30. Temos ainda mais 7 pessoas para perguntar. Podemos continuar? Podemos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar só eu vou falar com a Denise, que coordena lá o meu que inclusive eu tomei a liberdade, quer dizer, eu pedi ao Moisés, mas muitas pessoas, o André Kuttler, por exemplo, lá de Salvador, ele lá do meu grupo lá de bate-papo, ele já está aqui. São mas todas ele é bem-vindas. Do eixo soteropolitano. Mas, assim, eu convidei hoje. Então, pode ser que... E vocês também já estão convidados. A gente pode passar automaticamente para lá depois que a gente acabar aqui. Vamos tentar fazer essas 7 perguntas. Né? É um número cabalístico. Né? Aliás, cara, esculhambaram com a Cabalá, cara. Eu fico injuriado com isso. É verdade. Então, vamos ser rápido. É uma coisa muito séria, não é para ficar essas brincadeiras... Mas isso é outra conversa. Concordo inteiramente contigo. Eu estou vendo aqui a Rosa, estou vendo um senhor, por favor, pode fazer a sua pergunta, porque está aparecendo Rosa. Não é Rosa. Eu estou usando, me apossei aqui do computador da Rosa, minha esposa. Meu nome é Henrique Onixen. Eu estou com um prazer enorme de ouvir Marcelo. E, Marcelo, isso que você tocou do ateísmo de Freud, por exemplo. Freud se sentia sempre muito judeu. Ele manteve isso o tempo todo no meio do antissemitismo extremo de Viena. Ele se enfrentou aquele antissemitismo, sempre se dizendo judeu. E ele manteve aquele Yiddishkeit, que é o que eu sinto também. Algo que o judeu sente, que não é religioso, mas se sente judeu. É o Yiddishkeit, é um sentimento judaico. Isso. E o outro ponto também é que o judeu sempre inquieta o mundo. Acho que isso também é uma fonte de antissemitismo. O judeu é sempre um inquietador. O Freud uma vez escreveu: um impulso de vida perturba o instinto de morte. Quer dizer, o judeu inquieta o mundo, o judeu estimula o mundo. Você citou Marx, Einstein e Freud. Realmente os grandes revolucionários do nosso mundo ocidental, desde o início do fim do século XIX, século XX, e que se propaga no século XX. Pergunta. Então, o que eu quero trazer é como eu fico feliz e como me faz assim, ter um anseio de poder pertencer a esse grupo e poder compartilhar e poder trocar ideias com esses amigos judeus
como algo sempre estimulador e sempre inquietante. Isso traz vida. Eu já estou me chegando junto dos 90, mas isso me estimula, me traz vida. Desculpe até se eu perturbo e se eu me meti aqui, pedi à minha esposa, deixa eu pegar o teu computador e falar. É isso que eu queria trazer, sobre esse aspecto inquietador do judaísmo. Seja muito bem-vindo. 90 anos, a vida só está começando. Sein gesund. Ainda faltam 3 anos para chegar lá. Se Deus quiser, vai chegar. Ricardo, por favor. Alô, Marcelo? Oi. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Marcelo, aqui é o Ricardo Ferreira de Oliveira, que também estou sempre no Pensata ali, teu colega da UFRJ lá. Oi, tudo bom, Ricardo? Eu tenho uma pergunta aqui assim. Lá no Tanar tem uma palavras que eu considero assim, muito inspiradoras, como, por exemplo, Inelola Yanum, Velo Ishan, Shomer, Israel. Então, nós temos o judeu ateu e o judeu que tem a fé. E com essa fé de que Hashem protege Israel e deixa Israel chegar aonde o próprio Hashem deseja que chegue, isso não te dá assim um estímulo, lá no fundinho, uma torcida para que aquele que crê em Hashem esteja com a razão? Essa pergunta é complexa, né? Por isso, para quem crê no Criador, né? Sim. Quem crê no Criador acha que ele vai, por consequência, ele está com a razão, né? Essa que é a grande questão. Essa é a questão da minha dúvida, né? Quando você diz, né, o povo de Israel, né, talvez sejamos todos nós, inclusive, eu não sei se é o que se refere também ao Estado de Israel, ao qual eu defendo, né? Agora, o que eu acho que é bom para os judeus é a paz no mundo. E se há um Criador, eu acho que ele não pode ser contra isso. Mas é muito complexa a sua pergunta. Sua pergunta você tem que levar para o Mestivar. Não para mim. Olha só, agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, porque a Denise sempre acho que censura essa minha pergunta. Eu morei na minha infância numa rua chamada Rua Goethe, número 15. Eu desconfio que vocês estiveram por lá também, não é isso? Sim, foi a primeira sede do Cacete Planeta. Então ali eu passei dos 3 aos 7 anos de idade. Morei ali. Na Rua Goethe 15. Poxa, coabitamos. Exatamente. Um abraço. Vamos lá, Ronaldo, sua vez. Samuel, Moisés, a Denise vai passar para o Moisés o link do meu Pensata, que depois, quem quiser, eu vou pedir, vocês colocam aí, e quem quiser depois continuar lá no meu Pensata, nós vamos embora até 11h30. É um prazer. Tá, só colocar aqui no nosso... grande, mas vamos só colocar aqui na pede para colocar no chat, porque quando você acabar aqui, qual é a plataforma que você vai dar? A gente usa StreamYard. É só clicar em cima. O StreamYard é uma plataforma muito amigável. Você clica em cima, já entra automático. Agora, a Denise tem como entrar no chat? Ou ela está perto de você? Ela vai mandar. Eu vou mandar, tomar a liberdade de. Mostra um cartaz, faz um cartaz. Eu vou mandar o link para você. Eu vou te mandar o link agora. Tá? Tá bom. Tem como colocar no chat? Eu vou mandar o link para vocês agora. Eu vou mandar para o Moisés, que é o único que eu tenho o telefone aqui. Que eu tenho o WhatsApp. Não dá para colocar no chat aqui, não, Marcelo? Eu vou botar... O Moisés é melhor, porque aí eu posso responder as perguntas. Isso, manda por WhatsApp pelo... Já mandei. Pelo Moisés. Vamos lá. Já apareceu aqui. Vamos lá, Ronaldo. Perguntas rápidas. Ok, olha só, quem quiser pode continuar perguntando lá na minha Pensata, porque aí a gente vai embora. Quando acabar aqui, entra Pensata. Ok. Isso. Vamos. Ô, Marcelo, realmente, conhecendo você, humorista e tudo,
me impressionou muito o teu conhecimento judaico. Eu não sabia que você tinha tamanho conhecimento. Você já criou várias piadas judaicas, entendeu? E vamos ficar um pouco mais no ambiente aqui. Você conta uma piada boa que você mais gosta sobre os judeus aí. Cara, a piada que eu mais gosto sobre judeu. Cara, agora eu devia ter me preparado para isso. Isso é uma falha minha. Uma que você se lembra aí? Muito boas. Mas você já criou piada sobre os judeus? Não, uma piada judaica que eu gosto muito é aquela da mãe judia que está brincando com o filho na praia, Marta de ressaca, de repente vem uma onda e leva a criança, conhece? Não, aí a mãe, ai, meu Deus, me devolve meu filho não pode levar meu filho. E a criança, no meio daquelas ondas, meu filho, eu prometo, o que for, eu vou à sinagoga toda sexta-feira, eu vou virar religiosa, eu vou raspar o cabelo, ela prometeu tudo. E, de repente, veio uma onda e, blum, jogou a criança de volta na areia. Aí a mãe foi lá, pegou a criança, levantou, olhou assim, virou para o céu e falou: e o casaquinho? Boa. Mas você nunca pensou em criar uma piada judaica, não? Oi? Você nunca pensou em criar uma piada judaica? Cara, é difícil, porque criar piadas judaicas não é. Eu já até devo ter criado, e agora não me recordo. Né? Mas são tantas piadas judaicas. Quem foi um grande, não só criador, mas um cara que organizava isso, uma espécie de câmara cascudo, foi o falecido Abraham Zilberstein. Eu tive o prazer de prefaciar um livro dele, acho que 2. Ele foi até no Jô Soares. Ele era especialista em piadas judaicas. O pai do Davi. E ele fazia isso por puro prazer, né? E ele sempre tinha uma piada nova. Impressionante. Sami falava sempre do nosso grupo chamado Amigos do Ídis. Como Sami, qual a sua Boa pergunta? noite. Boa noite, meus amigos. Bom, eu fiquei impressionado com algumas colocações, Marcelo. Eu tenho uma honra e fico muito feliz em ouvir tudo aquilo que você contou, mas tem alguma coisa estranha em relação ao ser judeu por fazer perguntas um pouquinho complicadas, isso para todos, isso vem desde a infância, isso é uma coisa que eu mesmo vivi. Mas eu tinha comentado com o Fux pelo WhatsApp que eu fiquei impressionado com 2 colocações suas, de que o antissemitismo não termina após a Segunda Guerra, isso eu senti depois de emigrar do Egito, eu nasci no Egito, sou um judeu sefaradi, um pouco complicado como todo e qualquer judeu, e uma outra colocação de que alguém teria dito para você também que você não parecia judeu. Eu vivi exatamente a mesma coisa aqui no Brasil, porque eles falavam que eu não usava capa preta, chapéu alto, etc. e tal. Mas eu vou a uma pergunta para ser bem objetivo. Você vai me entender. Quando você citou os judeus no Irã, uma coisa também que me intriga um pouquinho em relação à própria cultura iraniana, por saber que, de uma certa forma, eles estão relacionados com muitos escritores judeus, são bastante publicados, reeditados, etc. Mas não é somente sobre isso. Quando você citou os judeus que são do primeiro êxodo, e eu, por exemplo, no meu caso, um judeu sefaradi, que eu nasci no Cairo, no Egito, passei toda a minha infância lá, e tem um momento que eu deixei todo mundo um pouquinho atrapalhado, apesar de ter tido uma educação judaica, eu aprendi o hebraico desde pequeno, me preparar para o Bar Mitzvah muito cedo, etc. e tal. Um dia, em pleno Haggadah de Pesach, estava todo mundo lá rezando, como se deve, e eu falei, pode parar. Em árabe, lógico, porque eu não sabia português. Eu aprendi português aqui, na rua, cá entre nós, nunca na escola. Mas todo mundo caiu para trás. O que você está falando? O que esse menino está inventando aqui agora? Como que nós estamos aqui fazendo uma Haggadah para celebrar a saída do Egito se nós estamos no Egito? Aí todo mundo ficou branco. O que nós vamos falar para esse maluco aí, esse moleque aí, que eu tinha 9 anos, 8 anos, qualquer coisa assim. Aí meu pai levantou, ele teve a sensacional ideia. Falou, menino, vai para a rua, você vai ver algum faraó por aí? Eu parei para pensar, falei, não. Então,
para de falar besteira, porque esse Egito que nós deixamos é um outro Egito, não tem nada a ver com esse Egito que estamos aqui. Ah, então tá bom. Aí fica todo mundo feliz e a gente começou a contar Marishma, Halayla Hazé, não sei o que, toda aquela história. Então, essa ideia, mesmo de ter vivido a infância em plena judaidade, será que o judeu ele não nasce com o DNA meio torto, querendo fazer perguntas esquisitas para qualquer um, especialmente no meio dos religiosos? O que eu enchia o saco do meu professor de hebraico era uma coisa impossível, ele ficava louco comigo. Então, essa é a pergunta. Eu acho que isso é implícito, essa inquietude. Essa é a grande inquietação. Isso faz parte, eu acho, da estrutura, né, digamos assim, da alma judaica. É sempre você colocar as questões, colocar em questão, né? E o seu pai foi de grande sabedoria, foi de uma enorme sabedoria, né, de te responder e a rapidez da resposta, né? E um certo humor também, né? Uma presença de espírito muito grande. Na verdade, vocês fizeram uma grande dupla, né? Você levantou a bola para ele cortar, né? Essa foi ele. Você colocou a questão e ele respondeu, né? Tem faraó na rua. Por isso que eu digo, o Pêssar é a festa que se comemora, é a liberdade. Exatamente isso. O que é interessante é que aqui na minha casa a gente não faz a leitura da Haggadah. Sabe o que a gente faz? Geralmente são casais mistos, então cada um pode usar a palavra durante o Seder para dizer falar o que quiser, né? Mas que seja uma coisa inspiradora, claro, naturalmente, assim, mas talvez mais do que a lembrança, né, que você tem na Haggadah, mas você exercer a liberdade. É a celebração da liberdade. Os judeus celebram a liberdade, os judeus reconhecem a importância da liberdade e a liberdade individual, a liberdade do indivíduo, a liberdade do ser humano. Isso é muito profundo. Isso é uma grande verdade, eu fico feliz com a sua observação. E é curioso, somente para complementar, como entre nós judeus, nós gostamos daquele cara que coloca os pingos nos is e que atrapalha e que faz perguntas difíceis, que acaba estimulando um pouquinho mais. Então, nós somos 4 irmãos, e eu era o mais chato dos 4 irmãos, mas o mais querido do meu pai. A gente tem um problema de horário, desculpa, a gente tem um problema de horário. Já terminei. Mirelle e Eva Volts para encerrar. Mirelle, rápido também, que tem que entrar em outro... Vamos lá, Mirelle. Muito obrigada. Marcelo, perfeito. Eu amei ver um outro lado seu. Você falou logo no início que você teve que fazer uma cirurgia e, possivelmente, você deveria estar ansioso, né? A sua vida mudou depois da cirurgia? Você acha que algo mexeu lá dentro? Muito obrigada. Não, eu acho que eu continuei o mesmo. O que eu achei simbólico, o que eu achei importante foi, naquele momento, num momento talvez assim, digamos assim, íntimo, crítico, de medo, de ansiedade, coisa, eu fui buscar o alento, fui buscar a coisa em afirmar uma coisa, em afirmar quem eu sou. Em afirmar quem eu sou. Eu acho na que oração. Muito obrigada. Confissão de fé. Na confissão de fé. Amém. Obrigada. Eu vou devolver a palavra para o Moisés, parabenizando ao Marcelo, que foi o nosso recordista de perguntas. Marcelo, nunca trabalhei tanto, com tantas perguntas. Realmente você foi uma conversa instigadora. Parabéns. Só um instantinho. Marcelinho, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que a grande piada, a grande lição que você deu foi exatamente essa. Estava todo mundo esperando um Cacete Planeta e, de repente, a gente passa a conhecer um Marcelo diferente, um Marcelo mais humano, não porque você fosse menos, mas um Marcelo da pensata, que é o que você faz todo dia. E nos passou
essa sinceridade, esse seu outro lado. A gente pensa que o humorista ri 24 horas das merdas ou da desgraça dos outros. Não é, não. Você nos deu 25 horas de reflexão. Muito, muito obrigado por essa pensata. E eu convido a vocês agora para continuarem com a pensata, que ele faz isso de segunda a quinta-feira, e eu sou um cliente desse pensamento. Mais uma vez, obrigado, e as suas despedidas. Depois eu apresento o próximo convidado. Você está travado, abre ele. O microfone, abre o microfone. Mais uma vez, eu repito que eu me senti muito honrado, muito acolhido, muito feliz de estar aqui com vocês. Estarei sempre que possível e um enorme parabéns pelo trabalho que vocês fazem nas segundas-feiras. Fico comovido. E quem sabe, num outro convite aí, eu prepare então um show específico de humor, né, para satisfazer vocês. Aí eu só falo piadas o tempo todo. Pronto. E aí eu preparo. Politicamente corretas e não corretas. Não, já está convidado. Aqui a gente está entre amigos. A gente pode. Aqui é um exercício de liberdade. Aqui isso aí. Desde que você não faça bullying comigo de novo. De maneira nenhuma, Beto. Um forte abraço a todos. Eu vou para lá. Beijo a todos. Obrigado. Vai na pensão. Dankeschön. Ok. Nosso próximo Segundas Intenções terá como convidado o fotógrafo e escritor Felipe Goifman. Tema: Raquitia, tradições e segredos de uma Amazônia judaica. Histórias e curiosidades da imigração de judeus marroquinos para a Amazônia, que completa 2 séculos. Não percam, todos já convidados para essa viagem, que será contada por Felipe Goifman, autor de Raquitia, seu terceiro livro sobre imigração judaica. Dia 1º de agosto, 21 horas. Até lá, obrigado pela presença e participação de todos vocês sempre. Até lá.